Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse bate-papo incrível que fala desse universo que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhões de pessoas. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana e com uma pessoa especialíssima. Nós vamos falar de síndico gestor. Sim, existe. Às vezes você pode se confundir a função de zelador, gestor e síndico. Hoje nós vamos desmistificar isso, mas vamos te falar que existe a possibilidade, sim, raríssimas exceções, mas o cara pode ser um síndico gestor. Não é isso, El? É isso aí, Jonatas. E realmente, né, são raros os casos que dão resultados, né? Que a Exato. gente já viu outros casos que não deram resultados. Geralmente não dá. Geralmente não dá, mas, como toda regra há uma exceção, hoje nós estamos aqui com o Robério, né, Robério, que é uma exceção Em desse todos os síndico sentidos. gestor em todos os sentidos. É um cara que realmente se preparou e conseguiu organizar o condomínio de um jeito que não seja um fracasso, né? Fazendo duas funções, vamos dizer assim. E hoje ele tá aqui e vai falar um pouco pra gente do Cobra que é escanteio e essas vai duas. cabecear. E cabecear, exatamente. Então o cara é bom, o cara é bom. Seja Olá, bem-vindo. Jonatas, Wellington, Abrasconde, a você que nos acompanha. É uma satisfação estar aqui com vocês no dia de hoje e assim compartilharmos um pouco desse assunto tão bacana, pungente e que nos instiga a cada dia, que é a vida condominial. E a gestão, principalmente, que está tão integralizada no nosso dia a dia. Satisfação estar com vocês. Para nós é uma alegria recebê-lo Obrigado, aqui. Um obrigado. mais simpático, vocês viram que tem uma voz impostada. O homem já tem o perfil aí todo de político e a gente se diverte com o Roberto. O Roberto é um querido, um grande amigo. E, Roberto, mas você não nasceu assim, né? Já com todo esse. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória. Eu sei que você Claro, tá andando de claro. bicicleta, eu sei que você tem 2 filhos É bonitão. esportista agora. Na Conta um verdade, pouquinho como pra gente. essa profissão e esse ambiente, a gente tem que ter algum momento de descompressão, então tem que ter um hobby que associe e nos traga benefícios, né? Logicamente, eu não nasci e não cheguei nesta área por acaso. Inicialmente, a minha primeira formação foi da área educacional. Olha, Entretanto, a gente não deu sequência e a partir daí eu fui para a área hoteleira. Mas Então, educacional, o que você fazia na dar educação? aulas, Dar aula? dar Do quê? aula, principalmente a criançada de primeiro pedagogia. nível, fiz Pedagogia mesmo? pedagogia lá atrás, que eu sou do interior de Alagoas, mais um nordestino. Entretanto, esta área, ou seja, esse aspecto educacional já é familiar e a gente já veio inicialmente dessa questão. Que Porém, legal. profissionalmente foi na área hoteleira, né? Foi aí que eu ingressei com processos, com sistemas de organização em dia a dia, Uhum. sistemas tecnológicos, e a partir daí, para condomínios, nós falamos e por que não? Porque condomínios existe essa pujança, essa unificação de multitarefas. Sem dúvida. E na área hoteleira a gente sabe melhor do que ninguém que processos geralmente eles são muito bem Sim. definidos. Ele requer uma prática muito apurada e Sim. fina para as coisas funcionarem. Então eu pensei, por que não implantar essa mesma Metodologia. Metodologia em metodologia em condomínio. condomínios? E a partir daí a gente foi para a área condominial. Logicamente, trabalhamos um pouco em portaria e recepção para entender como funciona em loco, Legal. lidando com pessoas no dia a dia diferentes. E a partir daí a gente já foi criando um movimento de pular justamente para a gestão condominial. Legal. Então, já passei por vários cargos, vamos dizer assim, de zeladoria, e depois gestor condominial ou o gerente predial. E a partir daí a gente consegue identificar onde que a gente pode agregar valor na profissão. Essa visão do todo também, né? Visão do todo. A visão macro, sistema, para você que está vivenciando no dia a dia, ela consegue te pontuar onde você precisa fazer e atuar mais prontamente. Porque não dá para num condomínio a gente viver integralmente apagando incêndios, Sem né? dúvida. Daí o porquê de processos bem definidos, ela facilita demais a vida do gestor. E como Sim. gestor condominial, aí já passamos para ter uma visão estratégica da coisa. Sim. A questão do marketing, a questão tática e operacional, e no chão de fábrica, como a gente costuma falar mesmo, e Sim. estar no dia a dia. Então, ser o gerente minuto. Eu costumo falar muito, Wellington,
E o gestor ele precisa estar presente das equipes, ele precisa estar no dia a dia e ver realmente o que é que as pessoas que estão no dia a dia no time precisando. Perfeito. Então, esse gestor minuto também é aquele que no momento minuto ele vai dar uma ajustada, ele vai chamar atenção em algum processo que não está correndo adequadamente. Entretanto, também aquele elogio minuto, quando você encontra alguém que está fazendo uma coisa bacana, que agrega valor à área condominial e principalmente para a nossa gestão, opa, o elogio minuto ele faz um efeito fantástico na vida do profissional e principalmente Tô do anotando as colaborador. dicas aqui, hein? Então, você vê são só. Gestor minuto. situações que a gente vai vivendo isso porque vivemos em loco, nós presenciamos o dia a dia. Que legal. Então, a questão de facility no dia a dia, você está acompanhando essa turma, o pessoal, a equipe, que muitas vezes são carentes de uma visão, Sem do dúvida. acompanhamento do gestor. Então, tudo isso daí é muito bacana para a gente como profissional e principalmente como colega de trabalho. Então, essa questão de integralizar posteriormente como gestor condominial e a partir daí para síndico é muito simples, porque a gente já faz isso no dia a dia, eu já fazia isso bastante tempo. Entretanto, eu não queria, viu? Eu não queria participar ou integralizar e para o pensamento estratégico de síndico. Entretanto, Mas vamos guardar o spoiler, então. vamos guardar, vai para Vamos. frente? Vamos. Agora deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa interessante. Você ainda conserva o sotaque, mas você tá bastante tempo em São Paulo. Como que foi essa transição? Você acredita, Jonatas, para Quantos anos livrar? tá em São Paulo? Eu já tenho uns 30, 40 anos, acho que uns 40 anos, Wellington. Já entregou a idade, né? Entregou a idade. Para pegar, livrar um pouco do sotaque é complicado. Aham. E já antecipando, eu trabalhei no passado com radialismo também. Aí, ó. Ah, Então, Tá explicado, tá explicado, tá para explicado. o sotaque viver na cidade, numa megalópole como São Paulo, ele limita muito. Infelizmente, Aí né? nós fomos fazer fono e tudo mais para controlar Olha, alguns que interessante. tiques que nos faz ter sotaque. Porém, a gente vive numa comunidade que tem pessoas com sotaque muito mais apurado. A Então você não pluralidade é consegue. gigantesca, né? Principalmente em São Paulo, é negócio, não ter sotaque, não ter isso, não Não, ter... o paulistano é sem vergonha, né? Paulistano O cara fala que não tem isso. não tem sotaque. Pra Mas- quem mora aqui, não tem sotaque, é normal. Mas é justamente que está. A gente consegue transitar Perfeito. nesses cenários, nesses ambientes. Porque, como todo nordestino, a gente tem essa visão de integralizar. Uhum. Então, não tem Às dúvida. vezes o sotaque ele Muito bem limita, tratado. mas eu consigo transitar na comunidade de nordestinos e de paulistas com mais facilidade. É só a gente controlar um pouco, às vezes, o sotaque. Mas, nesse ambiente de radialismo, Sim. existia essa expectativa. Como é que eu vou fazer? Então, vamos treinar fono. E trabalhando com algumas rádios aqui em São Paulo. Legal, o que você fez, Roberto? Conta um Na pouquinho pra verdade, gente. eu fiz lá no passado radialismo, setor de locução. Tá. E Propaganda, anúncio? também, né? Mas era mais esportivo e Ah. entretenimento. Conta um gol que o Ayrton fez aí pra nós. Cara, nem eu Fala lembro, faz- cara. então, fala faz Meu tempo. Deus, nem eu lembro. E são craques, por sinal. Nem eu lembro, cara. Então, Não, mas ele fala assim, mas da última vez que eu fui jogar, eu arrumei briga, né? Arrumou briga. Arrumei briga. E aí eu fui conversar com os amigos deles mais antigos, é briguento. mas, na verdade, é uma área muito bacana. Sem dúvida, imagino. Porém, como eu vinha da área também hoteleira, Sim. requer muito mais tempo de dedicação. Uhum. Então, aqui para vocês também uma coisa bem rápida, eu estava me tornando um pai ausente, porque eu trabalhava na área, né, e depois ia trabalhar com rádio, eu falei, e a família, como é que fica? Legal. Então, é aí que nós tivemos que fazer escolhas, né? Logicamente, eu sempre fui apaixonado por rádio, quando vocês me convidaram, eu fiquei muito entusiasmado, porque a comunicação, Que legal. ela precisa estar cada vez mais presente na nossa vida. Sem E o dúvida. rádio é isso, esse dinamismo. Entretanto, eu digo, não, vamos ter que escolher o que é que a gente quer para nossa vida. Quem? Locutor do supermercado.
Limão, 10 reais. Inclusive, tem alguns colegas até hoje, por incrível que pareça, eu encontrei 2 colegas da época de formação, um de quando eu fiz hotelaria e outro quando eu fiz radialismo, por incrível que pareça, no metrô em São Paulo. Olha só que legal. Por acaso a gente chegou, eu conheço você, eu falei, lógico que eu te conheço. Aí começamos a brincar justamente com a locução de supermercado, porque ela precisa ser muito dinâmica. Você vai no supermercado e tem uma condição, é comprar aquilo rapidamente e sair dali, porque Perfeito. geralmente você está em compromissos. Agora não, no mercado de supermercados ele pode virar à noite e tem, né, um dinamismo. Ele até quer que você fique lá pra você gastar mais. Justamente, anteriormente não. Ele tinha horários. Sim. E você, como locutor, quanto mais você prender a atenção do cliente, quanto mais você ser assertivo, Sem dúvida. ele vai comprar, vai trazer. Faz um que você lembra de cabeça aí pra nós, velho. Faz um aí pra nós. Olha, você fazer principalmente de produtos promocionais. Você já tomou o seu café hoje? Não? Eu não acredito. Eu vou te falar rapidamente. Vai até o corredor número 5, que lá nós estamos com um café marca tal, está fantástico e num preço promocional. Você não pode perder, hein? Vai lá, meu amigo, minha amiga. Os 10 primeiros que chegarem no corredor. Essa estratégia dos 10 primeiros. Contos especiais. Essa estratégia dos 10 primeiros, Wellington, é uma coisa que as pessoas conseguem se estapear, por incrível que pareça. Os 10 primeiros que chegarem no corredor e tiverem o cartão do supermercado. Se você não tem o seu cartão, senhora, passa aqui agora. Mas é bacana. Então tem essa aí, legal. sem falar também na rádio que toca notícia, a rádio que aqui você ouve mais música, Sim, aquele dinamismo também da rádio jovem. sim. Então é legal. Isso é muito bacana, né? Então Legal, essa questão a gente também começou a trabalhar no Pô, você condomínio. saiu desse negócio e veio pra esse negócio aqui, dessa loucura que é quando... É que, na verdade, Wellington, a gente, quando é jovem, quer ter a nossa base. E a base principal é família, né? Então, a gente é casar, tem filhos, e falar o que é que eu preciso fazer. Você casou pra ter. cedo, Roberto? Eu casei cedo, casei com 19 anos. Olha, com mais um nordestino foi uma loucura. Fui ser dono de casa e também ajudar a criar minha esposa, assim como ela a mim, porque nós éramos garotão ainda, ela Olha também, só. uma jovem. Uhum. Então, eu falei, opa, a base familiar, ela precisa de uma atenção mais apurada. E com filhos, principalmente, no tempo que a gente vive, a questão educacional, ela é muito presente e nos cobra no dia a dia. E para que a cada ano que passa tá mais difícil educar, né? Sim. Nossa. Mas são, Tecnologia, né? Tudo à mão. mas são questões que a gente precisa ter uma visão estratégica, por quê? Quando éramos jovens, nós imaginávamos que nossos pais, às vezes, eram até opressores conosco. Sem dúvida. Mas a gente, às vezes, não consegue entender o propósito dessa pressão. Mas é justamente a questão educacional que está presente. Então, a gente vem trazendo isso para a nossa vida pessoal Uhum. e também leva para a vida profissional. O condomínio, ele não deixa de ser isso também. Com certeza. Essa questão familiar, porque por mais que a gente transite em múltiplos cenários, sempre estamos encontrando as mesmas pessoas. Sem dúvida. Torna-se uma família. O dia a dia que nós estamos com os nossos colegas, colaboradores, geralmente a gente passa mais tempo junto do que propriamente com a nossa família. Verdade. Então nós precisamos ter essa visão de pai e de mãe, logicamente com a responsabilidade de profissional da área. Sim. E essa questão, ele vai agregar também para você ser mais o quê? Humano, né? Você ser mais integrador. Como eu estava até falando do gerente minuto, puxar ou apertar quando for necessário. Sim. Porém, também tem aquela questão do elogio que fala, olha, é igual pai e filho, realmente. Claro. Então, casar cedo, às vezes a gente não tem a maturidade necessária, mas no dia a dia a gente vai. Ganha umas etapas ali, né? Eu acho que pensar assim, né? Criar tá tão difícil, cara. É mais fácil treinar, começar a treinar criança. Não. Treinar no sentido. Claro. Treinar pra vida, né? Porque hoje em dia você fala assim, eu vou criar meu filho.
Cara, às vezes você pode. Eu tenho uma visão um pouco diferente hoje do que eu tinha lá atrás, né? Sim, Antigamente, pô, vão criar mesmo, cuidar ali, não sei o quê, fazer de tudo pro filho. Não, aí eu fico pensando hoje em dia, meu, a gente tá criando tanta criança fraca, né? Começar a treinar as crianças pra vida mesmo, porque realmente é uma situação hoje em dia que, como o Jonas colocou, o Jonas tem uma bebezinha ainda que vai dar Sim, um trabalho sim. gigantesco pra ele, porque a menina é arteira demais. A gente tem que começar a treinar pra vida, porque é diferente, né? Uma menina, né? Eu tenho um menino, então a criação é um pouco diferente, né? O moleque você fala assim, meu, eu vou criar você pra você arrebentar, pra você cuidar de todo mundo. Agora a menina, você, não, eu vou cuidar de você, tem toda aquela. É uma são diferenciação, né? desafios, né? É um desafio gigantesco. Mas Inclusive, tô passando por esse desafio com duas agora, que é muito diferente, assim, então é complicado. mas esses desafios, Wellington, é muito bacana porque também ele nos faz aprender e desnudar um pouco de algumas situações. Por Sim, quê? A dificuldade de educar é justamente devido aos tempos que vai surgindo. Hoje, por exemplo, a questão tecnológica ela é muito presente na vida do jovem. sim. Então a gente precisa entender, precisa pensar e entrar na cabeça do jovem. Eu, como jovem no passado, que estava para educar os meus filhos, que eu tenho 2 rapazes, inclusive, Conheço. Feras. e graças a Deus eu nunca tive problema com meus filhos, até porque a minha esposa também é educadora. E a gente teve que desnudar de algumas questões, porque nós também fomos jovens Claro. e nós pensávamos um pouco diferente dos nossos pais. É aí que nós criamos algumas estratégias, Wellington, do seguinte ponto: nós precisamos ser justo, pai e depois amigo. Os pais hoje em dia eles querem ser primeiro que tudo amigo para depois ser pai. Por quê? Perfeito. A Concordo. Essa ordem faz toda responsabilidade, a diferença. a responsabilidade, o jovem gosta disso, o filho gosta disso. Entretanto, você também colheu o resultado dessa responsabilidade. E isso eu apliquei sempre com meus filhos, ao ponto que os meus filhos hoje em dia são meus melhores amigos do dia a dia para tomar um tinto, para fazer um pedal, por incrível que pareça. Os nossos horários nem sempre coincidem, mas eu valorizo Sempre que muito possível. essa aproximação. Mas por quê? Porque lá no passado nós criamos essa atmosfera. Então, o jovem de hoje em dia, a criança, ela também requer uma atenção especial. Logicamente que nós tivemos que criar algumas situações com a esposa. Muitas vezes nós saímos de casa, fomos passear juntos para conversarmos Sobre. estratégia que nós iríamos criar com nossos filhos, para eles não ficarem também vendo muito cedo e não, né, Claro, e claro. quebrar. Uhum. Mas o pai, mais a mãe, ele precisa ter essa visão muito apurada, porque geralmente o não, ele é chato, né? Ele cria Ah, a barreiras, maior parte das vezes ninguém gosta, né? ninguém gosta. Mas se você fala o não sorrindo, o porquê, sempre tem um não para o porquê ou o porquê para um não. É isso É a aí. mesma coisa você mandar tomar e No sorrindo copo. no copo, é. E aí a pessoa fala obrigado pra você depois. Eu falo que em casa, assim, eu tô que nem. Eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas é com Denzel Washington. Ele É. fala assim pro filho dele, né? Fala, meu, você não tem que gostar de mim. Eu não tenho que gostar de você. Eu tenho uma obrigação com você Ah, que é eu assisti legal. esse filme. Eu não sei, eu não lembro o nome do filme. Mas ele fala: minha obrigação é te dar um teto, um lar, ou pra você usar a educação. O Essa resto. cena aí ele quer comprar uma televisão. Aham. Ele quer alguma Só coisa. só que o teto tá furado. Ele fala, quanto que é essa televisão? X. Pra arrumar o teto é X. Você acha que eu vou fazer o quê? Então é bem. Eu tô mais nessa linha aí do que quando começa. Que hoje em dia é tudo criança rebelde, né? Tem a parte. Tem os momentos rebeldes, né? Não Sim, é a criança que é rebelde, ela tem os sim. momentos rebeldes. E aí eu tô meio que usando esse Esse discurso aí. discurso. Meu, você não precisa. Ah, eu sou chato, não precisa gostar de mim. Minha obrigação com você eu tô cumprindo. Se você gosta ou não, é essa que é a sua função. Então, amigo, realmente, eu falo que é lá depois. Tem que ser pai, tem que ser educador, tem que treinar, né, a criança e depois ser amigo. Mas você já percebeu que também os nossos pais eram chatos conosco?
E o meu E os pai, pais deles eram chatos com eles. Com eu tinha um grande... Era um chato diferente. Eu tinha grandes problemas de diferença de opiniões, Sim. de pensamentos com meu pai. Então, a partir do momento que eu comecei a observar a vida também como pai, eu imaginei, falei, como é que eu não entendi isso antes? Porque eu seria muito mais amigo do meu pai antes. Depois, logicamente, meu pai já é falecido Sinto e muito. tornou-se meu maior e melhor amigo, porque nós tínhamos uma conversa muito íntima, muito bacana. próxima. E era aquele cara que não teve uma educação mais Formal. aprofundada, formal, mas ele tinha uma sabedoria de vida que era fantástica. E foi a partir daí que eu criei alicerce muito sólido, porque esses nãos que eu obtive foi o que me deu casca para a vida. E vindo para São Paulo para trabalhar numa área que a exigência realmente ela é constante, a gente Uhum. precisa ter essa casca. Então, o pai Você veio pra cá pra hotelaria ou você veio pra cá já pra condomínio? para hotelaria. Ah, Eu legal. fui trabalhar com hotelaria num hotel de grande porte Uhum. e eu sempre vivi num ambiente de liderança e de comunicação e integração com outras pessoas. Porque na hotelaria eu tinha o meu irmão que era zelador, o meu compadre e amigos também lá, zeladores e gestores condominiais. Sim. E falava, rapaz, vem trabalhar conosco, porque aqui é bacana, tem isso, Bacana. tem aquilo Vem que a outro. piscina tá quentinha. Tá Aí- quentinha, pula, Cara, pula. Enquanto eu estou na área hoteleira, porque o tempo também, para quem trabalha na área hoteleira, ele é muito em cima ali, muito justo. Tá. E aí eu digo, ora, eu vou casar e por que não? Por que não? Então a gente foi fazer uma experiência imediata, trabalhar com Interessante. condomínios. Em São Paulo ou ainda Em lá? São Paulo, Ok. né? E a partir daí eu falei, olha, que bacana. E eu constatei, viu, Jonatas, uma coisa que os condomínios não conseguiam observar de antemão. Wellington, geralmente os processos em condomínios, eles são feitos, logicamente sempre existiram, mas eles não são de uma forma tão apurada e tão refinada como hoje. Geralmente vai indo, né? Ah, assim funcionou, assim foi. Na hotelaria Não, precisa ser Na hotelaria refinado. Até porque você tem um hóspede, você tem um cliente, ele E você quer quer que ele resultados, volte? e quer que ele volte. Então, é um espaço, por isso que eu me identifiquei muito com a área corporativa, porque Sim. a gente começa a ver o nosso condomínio como cliente. Perfeito. Na nossa casa, nós temos inclusive os nossos clientes, as nossas esposas, os nossos filhos. Os Né? clientes dizem, gente, rapaz. Gente, A e área, o cliente nesse caso sempre tem razão. Sempre tem razão. mas é justamente a gente começar a reverter essa chave de resultado e ver como um cliente para oferecer um retorno, um feedback, um resultado final, Uhum. ele agrega mais valor. Sem E dúvida. na área condominial, quando eu falei, cara, dá para fazer aquilo que a gente faz. Você quer ver, por exemplo, o sistema pay-per-use em condomínio? Né? Sim, Isso veio da hotelaria. sem dúvida. Então, ele é muito democrático e é uma coisa bacana, ao ponto que hoje em dia é uma realidade na área condominial. Então, lá atrás eu falei, por que não? Então, trabalhando em condomínio, nós já tínhamos aquela expectativa de dizer assim, olha, vamos tratar o cliente ou o nosso visitante como o nosso hóspede. Fantástico. Logicamente, tem pessoas que são mais imediatistas, né? Umas aceita ou não, porque a vida em São Paulo ela é muito agitada e requer um resultado muito instantâneo, vamos dizer assim. E quando a Mas gente viaja, a gente sente isso, né? sente isso, justamente. Mesmo quando você vai pra outras capitais, não tô falando de interior, não. Outras capitais têm Outras outra capitais. rotação. É Outra- diferente. Eu, por exemplo, no passado tive a oportunidade de conhecer Goiânia, não conhecia até então, fui a trabalho, mas, enfim, não tem jeito, né? Você acaba aproveitando da estrutura da cidade. Cheguei por volta de 10, 11 da noite, eu saí do aeroporto até o... Eu não conheço muito Goiânia, mas é a região central que eu tava hospedado. Aham. Parecia uma cidade fantasma. Tudo apagado. E eu perguntando pro taxista que tava me levando, o que aconteceu? Não, aqui é assim mesmo. E assim, e ele não conhecia São Paulo, ele falou, não, é aqui Foi em normal. Goiânia? É. Depois das 10 só algumas coisas funcionam lá. E eu tava longe disso, com bastante distância. Mas Tava você longe, vê, Gi. você Relaxa que vê, tava bem longe. enquanto as pessoas se preocupam de ter o seu time, né, de para ser
dá mais ênfase à vida. Em São Paulo não, né? É 24 horas. 24 Não, horas. cara, eu falo que São Paulo é magnífico demais. Sim. Você tá em São Paulo, você pode estar no mundo inteiro. Você quer comida do mundo Sim, inteiro, você sim, acha. Sim. Você quer cultura do mundo inteiro, você acha. Então, São Paulo eu falo que é. Eu penso até assim, puta, vou morar em outra cidade, vou morar no interior, não sei o quê. Mas aí você pensa, sair dessa coisa. Tenho tudo na mão o tempo todo, a hora que eu quiser. Se eu quiser comer 2 horas da manhã, eu acho lugar pra comer 2 horas da manhã. Lugar bom pra comer 2 horas da manhã. Se eu quiser um boteco, As eu bo- acho o boteco 2 horas da As manhã. boas e velha padaria que estão As lá, boas e tá? velha padaria. Meu, é fenomenal. Aí você vai pra outra cidade, realmente. E aí Quem que mora em tá. São Paulo, da mesma forma que quem sai de lá e vem pra cá, acha Geral... estranho, né? Sim. Então, alguns se encantam, mas eu já vi, tá? Um movimento bastante jovens saindo dessa rotina Sim. maluca, indo pro É interior, porque a buscando estudar qualidade fora. de vida lá de fora, ela Há uma é tendência a ser melhor. tendência. Sim. No Justamente você interior, percebeu ali. que a vida numa megalópole, ela está cada vez mais buscando isso, a qualidade de vida. É por isso que a gente teve que ingressar em algum hobby que traga essa questão. E lá fora as pessoas já têm isso naturalmente, horários, né? Quem vive na praia, geralmente, mesmo que não mergulhe, né? Porque a gente sabe isso também, né? Que geralmente quem mora na praia não fica acaba o não indo. tempo todo. Assim como quem mora em condomínio de piscina nem sempre usa tanto, né? Mas o clima, né? O ambiente, você vê o mar. Tirando o carioca, né? O carioca tem o hábito de se banhar. Eles até programam a vida, né? E baiano, que né? bacana. Sim. Baiano, eles vai pra praia às 9, mergulha até às 11, vai trabalhar meio-dia. Aí volta, Você que tá falando. aí Eu não tô volta, compactando com aí isso. volta, almoça e sai às 4 e mergulha de novo até às 6. Mas essa não. qualidade de vida, ela está muito presente devido às regiões, né? Sim. Então, quando a gente bebe da água de São Paulo e dessa pujança que aqui oferece, aí a gente termina ficando nesse agito, nessa visão tão, opa, eu preciso para já, para ontem, vamos que vamos, né? Então, é muito bacana isso. Porém, precisamos também desse momento de ter o nosso tempo, né? Nós vamos falar um pouquinho, eu tive em Maragogi, mas vamos falar mais pra frente. Deixa eu só te falar. Eu tô falando com propriedade. Eu tinha um cliente que era baiano e ele falava, rapaz, aqui é só depois do meio-dia. Ótimo, vou pegar esse exemplo então. Muito bom. Deixa eu aproveitar então, vou falar que tá ajudando a patrocinar esse nosso bate-papo aqui. E aí você conta essa transição, né? Okay. Eu já vi que tinha os seus amigos te puxando, né? Vem que a água tá quentinha. Eu quero ver essa história melhor. Vamos lá. Então vamos falar da Diferencial Serviços, que é a VCB para-raio e sorteio de vagas, o Silso. Sorteio de vagas, gente, pra quem já fez é aquele caos. E o Silso resolve esse problema pra você. E é um produto dificílimo. É ou não é, Well? É isso aí, cara. A gente brigou com ele quando ele não tinha falado pra gente antes que tinha esse produto, né, da vaga Sim. de garagem. E agora, eu sei aí que a gente até indicou ele pra fazer serviço em outros lugares. É muito bom. E muito difícil encontrar quem faça. Quem faça e faça corretamente, né? Petro Desentupidora, falar com o Neres. Esse é outra dor de cabeça em condomínio. Roberto, que é síndico e gestor, deve ter umas histórias boas aqui. É sempre meia-noite na sexta, né? Geralmente, naquele momento que você menos espera, é que aparecem esses problemas. É por isso que tem que ter uma visão muito apurada e ter um parceiro que resolva nesses momentos de apuro, né? E quem que liga, menos esperado. Como que liga? Pra quem que liga nessa hora? Liga lá pro Neres que o Neres resolve. Muito bom. O cara é bom. Muito bom. Segue energia solar, falar com o Paulo. Energia solar, o Roberto vai falar aqui, ele tem um trabalho muito bacana voltado à parte de sustentabilidade. O Roberto, vocês vão ver, é um síndico gestor diferenciado. E você sempre vive cobrando o síndico de trazer receita. Tá aqui, é a receita do sol, né? Até a propaganda que eles usam, né? Energia do sol, dinheiro do sol. Fala lá com o Paulão e resolve para instalar pro seu condomínio e aí você consegue lá, além de preservar a natureza, preservar o bolso, que é importante. Não é, Roberto? Sim, com certeza. Você vai contar suas experiências, tem umas coisas legais sobre bacana, isso, né? Tem sim. Honest Market BR, mini mercado e franquia. Isso é uma tendência, já vem aí desde a pandemia, estourou os mini mercados. Isso é indiscutível agora, acho que o Roberto tem também mini mercado. Na verdade é uma outra solução que você tem, né? Depois você compartilha com a gente uma outra alternativa, mas de conveniência. Aquilo que o Roberto falou, trazer a hotelaria para o condomínio. Eu acho que essa é uma visão e
sabia da formação acadêmica do Roberto, mas não sabia que ele tinha esse viés. E faz toda a diferença. A gente vê no dia a dia, no trato. Vi também de onde veio a paciência dele, um homem pedagogo. Então, se você não tem, como ele, todo esse talento, e nem como era, síndico de 16 condomínio, pega uma franquia do mini mercado, você vai rentabilizar, aproveitar desses 200 bilhões e ainda trazer conforto para os condôminos. É ou não é, Well? Não, é isso aí. Eu acho que o mini mercado hoje é uma das formas de trazer receita para o condomínio, além da segurança, comodidade, praticidade, a questão de ter algo disponível 24 horas, que é o que a gente estava falando aqui ainda agora da cidade de São Paulo. Então, o mini mercadinho, ele agrega tudo isso. Foi o que eu dei exemplo até num outro podcast, e faço questão de sempre falar. Tem mercados que eu arrecado mais de 13 mil por ano. Olha aí. Num condomínio, pô, arrecadar 13 mil, que você pode ter uma renda de 13 mil para você fazer alguma coisa dentro do condomínio. 13 mil reais vai fazer muita coisa. dentro do Muita condomínio. coisa. Assim, é espetacular. E sem nenhum tipo de energia gasta. Né? Porque tem. Vamos criar formas de captação de renda dentro do condomínio. É difícil, não é fácil. O pessoal acha que é fácil. Fazer locação, né? Fazer. Espaço, tudo isso Acham que é- demanda uma gestão. E tempo, né? O mercadinho não, tá lá funcionando. O condomínio em si não tem trabalho nenhum com ele. E dá receita. E receita e benefício. É os dois itens agregados aí que é importante. Fala com o Gustavo, fala com a Ana, eles vão resolver para você. Imperador, equipamento contra incêndio. Marco e Leonardo, nós tivemos aqui em Diadema o escritório deles lá, o galpão, eles mesmos fazem todos os testes na mangueira, tudo aqueles. E é espetacular, porque eles tiveram aqui, inclusive, né, no podcast, renovaram a VCB pra gente aqui de ponta a ponta. Muito bacana. Conversa com os meninos, porque essa hora também não é, velho? Hora de renovar a VCB, o equipamento não funcionou, o que acontece? Nossa, é um transtorno na vida do gestor, do síndico, a questão de renovação documental do AVCB. Então precisa ter parceiros realmente qualificados, diferenciados e que traga esse resultado. Porque é um processo geralmente longo e precisa estar tudo em perfeita condição de segurança. E não é uma fotografia, né? Não, ele é é perene. Você tá o tempo justo. todo ali fazendo, né? Então. Flecha 13, corretora de seguro. Calil Roberto. Outro casal, nós entrevistamos na semana passada um casal, vocês viram. Um outro casal que entrevistamos aqui deu muita risada. Mas segura um negócio que no condomínio, rapaz, não tiver bem feito. E também para sua própria vida. Estamos brincando aqui, o Herto e o Roberto já falaram aí de colesterol, de cuidado, estresse. É bom você fazer seu segurinho de vida para manter tudo em dia. Tem uma série de seguros, então eu converso com o Calil e com a Roberta. Ela Esse dia eu fui fazer meu seguro de vida, né? Eu tinha um e aí acabei trocando e tal. Sim. E aí a esposa, mas eu tô no seu seguro de vida, como é que tá? Eu falei, óbvio que tá, né? Falei, eu tô no seu? Que legal! Entendi. Tô no seu seguro de vida. Não, é que eu não mudei ainda. Falei, então trate de mudar, né? Porque Tá vai que você morre aí. Falei, você tá louca pra me matar, né, mano? Vai que você morre aí também. Então, seguro de vida é importante. Seguro de vida é importante. E não é só de um cônjuge, né? Dos É dois. dos dois, né, pô? Que claro. Bom, e para finalizar aqui, Grupo Aeroserviço, terceirização, mão de obra, o Michel. Esse é um tema que a gente fala com frequência. A gente demorou para trazer um parceiro de terceirização, porque não é simples. E o Ayrton tem uma política que eu acredito que seja parecida com a do Robério. Chega num condomínio novo, sai trocando tudo. Primeiro avaliar, olhar o cenário. E aí descobrimos o Grupo Elo, né, Well? Você teve uma experiência bacana com eles. E nessa contrapartida, né? Caras muito boas. Muito boa, né? A sede deles, Sim. a metodologia de trabalho. Eles sempre estão próximos dos condomínios, né? Sim. Falo que às vezes não é nem a empresa que deixa a desejar, né? Mas é até a condição que o condomínio dá para a empresa e para os funcionários. Os processos eles funcionam e tudo mais. Eles estão abrindo uma outra filial em Osasco, bacana ali, querendo dar proximidade para outros condomínios que eles têm naquela área, que eles estão crescendo também. Acho legal. Bacana, pessoal bem receptivo. Muito bom. E o Robério, que é o síndico gestor, precisa lidar com toda essa turma, né, Romero? Sim, a gente tem que transitar nesses ambientes, nesse cenário. E o ambiente de facilities, um parceiro. Então, só pra gente fazer a ponte. Então, você tava lá, cuidando lá dos hóspedes, fazendo lá os processos, aí seus amigos te chamando, vem pra piscina que tá quentinha. Vem pro condomínio. E aí, como é que foi essa transição? transição? O condomínio é atrativo, o condomínio é seguro, o condomínio não tem crise.
Normalmente, né, gente? Sim. Condomínio Não tem. não tem crise. Ele sempre está muito presente, cada vez mais forte na área e na vida de todos nós, ao ponto que o índice de pessoas que moram em condomínios é uma coisa Só fora de aumenta. série, Só só aumenta, aumenta. né? Então eu falei, por que não? Vamos trabalhar com condomínios e começar a criar esse mecanismo no Isso primeiro. faz quantos anos, Roberto? Wellington, eu já milito na área condominial há mais ou menos uns 30 anos. Eu costumo falar que a gente ainda é um adulto aprendiz. 30 anos. Porque- Imagine 30 anos atrás, o que já evoluiu de condomínio, o que já cresceu de condomínios aí. Justamente, inclusive, para você ter uma ideia, o meu primeiro condomínio que eu fui trabalhar como zelador, eu fui num condomínio da comunidade oriental. Olha que legal. Foi um desafio fora de sério, porque geralmente os nomes são muito parecidos, Sim. a fisionomia é muito Sim. parecida e Sim. depois a linguagem. E facial, lê? Olha, lê porque o facial Ah, minha monetização indo embora. Inclusive, essa solução tecnológica, ela é magnífica, né? Mas até para isso daí, ela ajuda. Então, para adaptar nesse cenário, Sim. eu tive que ter um jogo de cintura e foi muito bacana. Foi uma experiência fantástica, Sim. ao ponto que eu fiz amigos que até hoje perdura essa amizade muito forte, com muita legal. propriedade. Que legal. Então, fui trabalhar com condomínios e a partir daí a gente começou a colocar esses sistemas, esses processos para funcionarem, Uhum. né? Começar a ter uma visão sistêmica da coisa. Uhum. Porque a gente começa a ver onde está justamente aquela pedrinha apertando. Eu falei, opa, tem uma solução assim. Então, esse benefício que eu tive com a área hoteleira, ele me Uhum. engrandeceu bastante na Ah, profissão. com certeza. Me fortificou, me trouxe muitos benefícios. E a partir daí a gente começou a criar um mecanismo de formas de tratativa de recepção das pessoas. Legal. Então, Uma- aí só para contextualizar, então, a sua primeira experiência em condomínio foi nesse que é mais focado no público oriental? É na região ali da Liberdade, da Liberdade, sim. Legal. Sim. Depois eu fui galgando postos e Não, então, outros mas eu condomínios. queria que você contasse um pouquinho dessa peculiaridade, porque de fato, o que você implementou ali de diferente? O que foi? Na verdade, quando você chega num condomínio que não tem um sistema tecnológico bem apurado, Uhum. aí você tem que fazer aquele trabalho manual. Isso Certo. aí gera alguns gaps terríveis. Sem dúvida. E a gente tinha que primar pela segurança, Claro. primeiramente que tudo, e como fazia para cuidar desses acessos. Os nomes tão complicados e difíceis, às vezes, de muito escrever. Claro, Muitas vezes. claro. E a Então, gente sabe que, falei- infelizmente, a educação não é igualitária para todos, né? Então, Sim, mas uma coisa que é muito bacana, que a comunidade utiliza, geralmente são os sobrenomes, né? Então, a gente começou, eu percebi essa questão e fazer o controle de acesso através do sobrenome. Então, logicamente, quando tinha aquelas pessoas parecidas, a gente colocava adicionais, sim. mas foi bacana porque começou a agilizar. E a experiência com a comunidade de uma outra origem, Sim. ela é muito benéfica para a gente Com profissionalmente. certeza. Nossa, Principalmente isso é na E os segurança. comunicados de elevador, como que é? Agora comunicado de elevador para fazer na linguagem oriental. Aí tinha que falar com o chefe, porque quando eles estavam falando muitas vezes, Sim. a gente ficava rindo, Wellington, porque assim, falar, eles podem estar xingando, Com que a certeza. gente não vai entender. Mas com o tempo a gente vai notando O que é? alguns tiques, algumas questões da linguagem que você já vai começando a entender. Já Legal. fica fluente. Eu só não consegui falar, porque logicamente precisa de Sim. um estudo E muito até mais treinar, né? apurado, mas a gente começa a Tu acostumar. conseguiu pescar alguma coisinha, velho? Sim, consegui pescar, mas só tem uma coisa aqui, foi uma experiência fantástica, foi na questão da culinária. Daí o porquê que eu começo a transitar em ambientes de culinárias diversas Sim. e eu aprecio bastante. Então, Só fazer um adendo, né? Você entrou na parte de comida. Eu cuidei de um condomínio ali na República. É, Cara, tinha muito oriental. sim. E falando na parte de comida, eles estendiam os peixes para secar
nos corredores, cara. Puxa É vida. difícil. Era uma situação alguns assim. hábitos. E eu não tinha só orientais, né? Eu Sim. tinha Sim. República é mais República, plural. É, plural. E aí, cara, eu tendo que colocar ordem nessa situação, você não tem noção. O que que é? Na verdade, assim, o Você pescado passou por isso? não dessa natureza, mas alguns hábitos que foram difíceis E não era de peixe, era tipo um contornar. tubarão, né? Porque, assim, no condomínio que eu trabalhei com eles, residencial, Sim. só que alguns hábitos, porque assim, o pescado ele é muito presente na comunidade. Sem dúvida. Então, a gente nota muito nitidamente o cheiro, né? Na questão de retirar o lixo depois, a gente já Uhum. tinha toda uma tratativa para isso. Então, a gente também tem uma forma de lidar, porque assim, para você tirar certos hábitos É difícil. que estão enraizados quando você está chegando, é Isso é como pra você tudo, né? mencionou, mudar tudo não tem como. Então, é preciso entender o porquê dessas questões e, a partir de uma boa conversa, você contornar, para não criar um conflito, né? Que é tão presente na vida condominial. Agora, foi uma experiência magnífica, ao ponto que eu fiquei, o quê? 6, 8 anos com a comunidade. Que E legal. quando eu saí de lá, até hoje, meus amigos, quando a gente se encontra, aquela alegria, o meu mestre inicial, logicamente, ele já é falecido. Uhum. Era uma pessoa que eu tinha e tenho um respeito muito grande Que pela legal. família. E ele comigo, me adotou também como filho. Foi uma coisa louca. E quando ele viu meu pai, ele falou: Olha, adotamos seu filho como filho. Eu falei: Caramba, que honra, Que porque para bacana. você ter esse respeito, Claro. essa confiança, demora um pouco. Sem dúvida. Mas o profissional ele precisa ter esse jogo de cintura, essa visão, porque Uhum. precisa agregar valor. Aí quando tem essas questões que saem um pouco da regra, é complicado. O Bastante. que você fez, ó? Conta aí. E aí, o que Que você eu fez? fiz? É. Comecei a mutar todo mundo. Simples. Simples. Não, porque, cara, não entendiam. Ou falavam que não entendiam, né? Não entender, entendiam, mas falavam que não entendia. Aí você dava o regulamento interno, era pedaço de papel. Aí você começava a notificar. Aí o que a pessoa falava? Não entendo. Não compreendo. Não entendo a notificação. Aí o que você fazia? Mandava no boleto. Só que o que Pronto. acontecia? Pagavam. Os caras escondiam dinheiro debaixo do colchão, né? E aí pagavam. Que é até um perigo pro É, tá condomínio, né? perigo. Não, eu tive caso, não nesse condomínio, mas em outro, nem era síndico, nem gestor, nem nada. Mas fiquei sabendo que entraram e roubaram a casa de uma pessoa oriental e tinha joias e dinheiro embaixo do colchão. Eu E tive o esse pessoal problema. guarda mesmo. Eu tive esse problema, mas acabou não se materializando. Conseguiram deter o meliante É. antes. Um condomínio na Vila Prudente. Tinha lá árabe, que também é mais ou menos Uhum. próximo ali. Ele também tinha muito. E o pessoal sabia, então o pessoal ficou seguindo. É direcionado, né? Impressionante. Aí o pessoal saía muito da 25 de março ali, então saia com um saco de dinheiro, tá? O pessoal só filmava, né? Uhum. Então a gente sabia. Mas eu consegui mutando mesmo o pessoal, tentando a conversa, né? Claro. Tentando a conversa. Então, foi que nem um caso, acho que eu já contei o caso do Valdívia. Sim, Valdir. Valdívia, Mas jogador de futebol, recupera, mas palmeirense. ele é palmeirense. Você é palmeirense. É, família. Valdívia, na família. época, morava ali em Perdizes ali, né? E, cara, ele fazia umas festas legais no condomínio. Você nunca foi convidado, né? Não, que pena. Nunca foi convidado, cara. E aí a gente fazia caixa com as multas que aplicava pra ele, porque ele pagava. Multa de Uhum. 10, 20 mil, Pra ele ele, pagava, né? não tava nem aí. E aí, uma vez ele falou que não entendia o português das notificações e tal. Aí o síndico, na época, presidente da Mancha, Hum. acho que era presidente ou era diretor da Mancha, alguma coisa assim. E ele pegou e mandou traduzir pra castelhano, né? Sim, espanhol. Espanhol. E entregou na mão dele. Falou, agora tá aqui, ó. Agora você vai entender. E aí esse síndico uma vez fez uma festa dentro do condomínio e chamou a bateria da Mancha. E o Valdívia tava lá. Foi convidado pra festa. E aí foi naquela época que tava tendo aquele problema
o Valdívia não jogar Aham. e tal, lesões, não sei o quê, que Fibromialgia. foi aquele transtorno, né? Tive uma Na hora que fibrose. chegou a bateria da mancha lá, o cara, ficou em choque, né? Ficou em Imagina a pessoa, uma choque. bateria, 2 escolas de Pessoal- samba num condomínio. Não, o pessoal, todo mundo revoltado com o Valdívia. Aí ele vê todo mundo da mancha chegando lá. O cara Uhum. ficou. Não passava uma agulha. É. Aí o cara falou: não, ó, aqui é minha festa, fica tranquilo, que aqui ninguém vai falar nada. Lá fora é outra coisa, aqui dentro ninguém vai falar nada. E aí seguiu, mas teve essa situação. É cultura diferente, né? Sim, sim. O cara E poder aquisitivo diferente também, tem nesse poder caso. aquisitivo diferente, né? Mas mesmo assim, falar que não entende é sacanagem Então, demais, ó, né? e aí, engraçado vocês falarem isso, aí eu já passo pro próximo episódio aí do Robério, mas eu tive uma experiência quando eu fui tentar comprar meu primeiro imóvel, um dos que eu vi foi ali no Brás, e bem perto ali do mercado municipal, e aí uma das peculiaridades que eu notei foi isso, no elevador tava comunicado em chinês, não que eu leia chinês, mas tava explicando Aham. do lado que era chinês ali e tal. E aí eu fui perguntar, ainda não trabalhava com condomínio, aí eu fui perguntar, o que aconteceu aqui? Não, porque tem muito chinês aqui no Comunidade é meio, grande. e precisamos colocar, porque muita diferença de comportamento e tal. Então, Sim, de fato, isso é um desafio que a gente enfrenta, Sim, é né? um desafio que o gestor geralmente encontra, Jonatas. Comunidades de outras nacionalidades no condomínio, isto na Liberdade, no Brás, em Higienópolis, né? Sim, que aí tem uma Na, questão mais religiosa, né? justamente, e também na questão da Barra Funda, também ali próximo. Então, são situações que estão muito presentes na vida do condomínio e principalmente o gestor, ele precisa ter essa visão estratégica, precisa entender para você Sim. lidar com esse público diferente ou diferenciado. E aí você saiu desse e foi pra onde? Na verdade, eu fui para um de brasileiros dessa vez. Ufa. Na verdade, o meu início profissional foi todo com condomínios residenciais, né? Tá. Então a gente vai passando para condomínios cada vez mais com serviços. Uhum. Então eu fui para o Paraíso, né? Fui Outro também cenário. outro Que é cenário, gente perto, mas outro cenário já, né? outro Se você cenário. pensar, subir a Liberdade chega no Paraíso ali, né? Justamente para sair foi aquele Você que não conhece São Paulo, né? aquele chororô, aquela coisa que não eu tive que, logicamente, a gente vai querendo cada vez mais Galgar, né? galgar posições e condomínios, porque quanto mais você adquire experiências, né? E posteriormente eu saí dali, fui lá para Higienópolis. Puxa, Então que a gente legal. já começa em um médio porte, médio padrão, alto padrão, e aí nós vamos também para altíssimo padrão posteriormente, aí já muda um pouco o público É o que a presente gente no falou, né? condomínio. Todos esses cenários são... E o trato, né? O trato, O trato, a justamente. forma de se colocar, a forma de. Porque quando a gente está num condomínio que tem mais pessoas de idade, precisa ser mais aquele servidor, o Perfeito. facilitador do dia a dia. E quando a gente vai num condomínio de grande porte ou de alto poder aquisitivo, nós vamos mais ser o gestor, ter uma visão estratégica em si. A visão tática, ela está muito mais presente do que a operacional. Perfeito. Então, a gente vai adquirindo essas experiências, o profissional vai se preparando cada vez Sem mais, dúvida. e isso é muito bacana, Sem dúvida. porque vai cada vez mais, preparando para novos desafios. Em condomínio, todos eles têm desafios, a gente Ah. sabe, Poucos, né? pô. Conflitos, Quase nenhum. conflitos, às vezes, como ele falou mesmo, na questão de colocar pescados no corredor. Olha que loucura. A né? última foi um gatinho que caiu do andar. Ai, poxa. Caiu de um determinado andar. E aí tava lá jogado no condomínio. O zelador teve que pegar. Aí levou no veterinário. Aí até ir atrás da dona. E o tratamento ficou caro. O condomínio não tem como marcar com isso. Avisei no grupo. Um morador se prontificou a pagar o. Puxa. Achei bem bacana. Acabou não precisando, que depois levamos no da prefeitura. Ah, Aí achamos a dona do gato. Cara, assim, é muita não, e coisa aí que a gente você passa, cara. vê, não, e é uma irresponsabilidade, né? Porque Total, eles estão mas mudando a legislação de pet. Eles estão Sim, mudando. sim. Essa mulher tá correndo risco. é complicado. Hoje em Porque dia- você já viram a brincadeira? É, os pets viraram filhos,
as plantas viraram pet e a airfryer virou planta. Justamente, Então, agora- você vê Houve essa migração É uma aí. loucura de tudo. como o profissional ele precisa ter um dinamismo para entender, né? Até Sim. porque o pet, quem não gosta de pet, pelo amor de Deus, né? Não vai pro céu. Não vai pro céu. Justamente você falou certo, não vai pro céu. Para ir pro condomínio também, trabalhar como gestor e como síndico também tem que ter um coração gigante. Embora que muitos síndicos, muitos gestores não vai pro céu propositalmente, né? Tem morador que também não. Tem alguns cabelos com demônio Tem até, né? morador que, olha, É vou por te isso que contar, surgiu viu, essa cara? nomenclatura, né? Nossa, vou te contar. Tem uns que não vão pro céu, não. Tem uns que já tem a passagem direta. Já. Por outro lado, tem uma expressão que eu ouvi, que eu vou repetir muitas vezes, que eu adorei, que é o seguinte. Também eu vejo que em condomínio, vocês passam muito por isso com certeza. O cara quer isso, o cara quer aquilo. Mas todo mundo, então, aí trazendo a expressão, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. É Então, verdade. assim, não, eu quero isso, eu quero aquilo, mas então vamos fazer um rateio? Não. Vamos então juntar a comissão? Não. É mágica, né? Então todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. É mágica. É por isso que no condomínio residencial, a gente que acostuma com aquilo fica mais calejado. Sim. No corporativo, tem mais um espaço para Eu- planejamento. Você tá hoje num comercial, né? Isso, num Antes da gente corporativo. chegar lá, e até o motivo do nosso podcast é essa transição sua lá, mas eu queria te fazer essa pergunta direta. Isso é uma pergunta que me fazem muito, mas eu queria ouvir de você. Você acha que é mais complexo cuidar de um condomínio residencial do que um comercial? Você acha que é mais difícil? Enfim, queria ouvir a sua visão entre os dois cenários. Na verdade, todos eles têm a sua complexidade. Certo. Só que assim, no residencial, ele é mais imediatista. Tá. As coisas acontecem muito mais instantaneamente. Ok. O corporativo, o comercial, você tem todo um tempo de planejamento e a facilidade para você gerir, ela torna-se latente justamente por causa desse planejamento. Então, teoricamente, você tá me dizendo que você tem uma possibilidade de fazer um trabalho de melhor qualidade. De melhor qualidade. Não que o residencial você não execute de uma forma excelente. Sim. Com excelência, claro. Só que assim, a É tratativa um tipo de demanda, né? demanda, ela é muito mais urgente, porque você está no dia a dia das pessoas. Você está ali toda hora com aquele público presente. No comercial é mais transitório. Logicamente que no decorrer do dia ele é muito dinâmico Uhum. e você tem que estar muito ativo nessas questões, Sim. mas tem essa facilidade do planejamento. Então, isso daí facilita. Como administrador, a gente usa muito aquela questão do PDCA, Sim. aprende lá atrás na academia, e quando chega no condomínio a gente vai colocar E aplica. na prática, principalmente a questão de fazer Explica. análise de cenário. Agora conta pra Agora, o turma, que né? é O PDCA. O PDCA justamente é uma ferramenta do administrador para você planejar, executar, analisar e corrigir os processos. Daí o porquê das letras, né? Seria um ciclo, né? É Então, um ciclo contínuo, ao ponto que a gente pode aplicar isso em obras, em criação de projetos no dia a dia que você, por exemplo, tecnológico, também na questão de tratativa do dia a dia. Perfeito. Comunicação, por exemplo, quando você chega num condomínio para você mudar tudo como você mencionou, Sim. não é viável Né? o gestor ter essa visão. Então ele precisa ter um planejamento estratégico e pode usar o PDCA tranquilamente. Depois disso, análise SWOT, né? Fazer análise de ambiente. Que isso, hein? E a Você gente vê? é acostumado a ver isso quando você chega num condomínio que seja de pequeno porte ou de grande porte e o poder aquisitivo diferentes, Uhum. você consegue trabalhar isso Com também. certeza. As forças, as fraquezas, Vulnerabilidades, né? Ali, sim, as segurança. ameaças. É isso que faz com que a gente, Wellington, consiga trabalhar de uma forma mais assertiva como gestor, como síndico. E no condomínio residencial as pessoas às vezes não tinham aquele hábito de utilizar isso. Cara, a última vez que eu fiz análise SWOT foi. TCC. Não. Quando eu dava consultoria. Ah, Mas faz tempo, né? Quando eu dava consultoria, eu usava bastante a análise SWOT. Você É. acredita que até hoje eu utilizo Sério? o 5W2H, aquela questão também. de Roberto tá planejamento. voando. Você vê só, Por quê, rapaz. gente? A gente parabéns, trabalhou, velho. Muito bom.
fez a administração. Ué, tem pra que 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 não vai usar. usar? É, tá O certo. ciclo, na verdade, ele é contínuo, ele é cíclico no dia a Muita coisa dia. que eu falo assim, Agora, não uso mais. no condomínio, a gente vive isso todo dia. Você quer ver uma obra? Eu passei por uma obra recentemente, Uhum, eu tive que aplicar o ciclo PDCA pelo menos 2 vezes. uhum. Porque quem não tem problema com obras, né? Impressionante. Os ajustes, as questões financeiras, os procedimentos no dia a dia surgem. Aparece quando você menos espera. Opa, vamos fazer uma análise aqui, vamos controlar isso aqui, vamos mudar o caminho. Então a gente está com isso todos os santos dias, tem que estar vivenciando o como, o porquê, quando. Porque quando a gente vai apresentar um resultado, quando a gente vai prestar conta, precisa estar muito bem alinhado nessas questões e saber e entender. Então, se o condomínio é de pequeno porte ou de grande porte, como por exemplo um condomínio clube, principalmente um condomínio clube de grande porte que eu estava mencionando, ele requer uma visão e uma posição muito mais presente do gestor. Então, se ele não tem essa visão estratégica, termina ficando coisas para trás. Aí tem aquele ciclo, vai correndo atrás disso sem pagar no dia a dia, é uma loucura. Então, quando você lida e quando você sabe fazer esses procedimentos no dia a dia, que a ferramenta de qualidade, a gente, vamos dizer assim, até na nossa casa a gente utiliza no dia a dia, né? Os porquês, o sistema, na verdade, eu costumo falar com a minha esposa, às vezes, tem hora que a gente termina sendo gestor dentro de casa também, né? Sim. Que é uma loucura. E a minha mulher, pelo amor de Deus, esse assunto é muito chato. Sei bem o que é isso. Os porquês do dia a dia. Então a gente precisa até isso também ajustar, né? Então a visão estratégica, ela é muito latente na nossa profissão, Sem no dúvida. nosso dia a dia. E como que você migrou, então, do residencial pro comercial? Como é que foi esse convite? Como é que foi essa... Já estava há um bom tempo atuando, já tinha passado por condomínios clubes, condomínio flat com prestação de serviços Já um pouco mais na sua área, né? na minha área. Robério, eu passei, na verdade, pelos 4 condomínios que os camaradas me convidavam, falavam, Robério, eu preciso de um gestor para arrumar meu condomínio. Gente, é uma loucura quando você chega. Você estava errado, então. Você tinha que começar a dar consultoria. Eu fiz consultoria há algum tempo. A questão que a gente vive no dia a dia, às vezes a gente fica com alguns gaps no caminho, mas esse ponto de você migrar geralmente é por convite, Sim. né? Você tá ali no legal, mas você tá querendo galgar, bebendo uma água mais cristalina e você vai para condomínios com desafios maiores. Foi assim que eu fui passando essas etapas. Sim. E nessa migração foi através de convite. Roberto, eu estou com um condomínio comercial e Tá o eu caos. estou precisando de um gestor que mude tudo. Aí eu falei, mas muda tudo? Não é assim. Não, mas lá tá caótico, realmente, eu preciso. Eu falei, olha, me fala o seguinte, me dá. São os melhores, né? Tá caótico. Aí você olha e você começa a analisar e fala: não, gente, é 2 ou 3 pontos aqui que a gente precisa colocar no eixo Justamente. e seguir. Justamente. Mas você sabe que eu já até participando em outras circunstâncias, a pessoa fala assim, cara, não é que eu torço o melhor ou o pior, né? Porque o pessoal às vezes fica torcendo pro... Sim, Mas é que a nossa visão é diferente, né? justamente. Quando você pega ali, calma, Todo gente. condomínio tem problemas. Logicamente, alguns estão mais com a realidade caótica justamente porque esses processos, esse trabalho, ele não estava sendo de uma forma tão refinada Mas, anteriormente. desculpa, Ele fala bonito, né? A gestão tava uma bosta. Mas você sabe que eu já observei, Well, às vezes tá nesse nível mesmo muito ruim, mas às vezes são pequenas decisões que a pessoa tomou. Sim. Às vezes não é uma coisa discrepante. Não, é pequenas decisões. Pequenas decisões, sei lá, então um que deixou entrar, não, esse aí pode entrar sem facial, não sei o quê. Mas você vê que o problema do residencial as picuinhas do dia a dia são o que causam mais Então, trabalho. Mas causa conflito e Conflitos. desgaste, né? E Mas desgastes. tô pensando do ponto de vista, por exemplo, financeiro ou de estrutura. Ah, não. O comercial também gera isso, porque muitos empresários
querem utilizar o condomínio como parte da estrutura dele. Então ele não tem um Sim, sim. recepcionista, por exemplo, ele quer que você segure o condomínio dele lá embaixo. Então assim, então você tem razão, mas o ponto que eu tô levantando tem mais a ver com esse, de estrutura e finanças. Mas Por- você pega hoje em dia, né, os prédios comerciais, muitos estão preparados até para fazer esse serviço de concierge numa Sim, situação de Claro, segurar. mas aí que tá, aí entra aquela brincadeira que eu fiz no começo. O condomínio quer pagar por isso? Geralmente ele não quer. Não, geralmente não Justamente, quer. mas você tá vendo, como você mencionou, o concierge já é um serviço que veio também da hotelaria. Da hotelaria. Até o termo, né? Até o termo, Justamente, é. até o Até o termo. termo. Essa questão do comercial residencial, o bacana é porque, assim, quando você tem essa visão de integração, Uhum, você vai lidar com o público, uhum. o comercial, o investidor, o Jonatas, ele espera um resultado Claro. de imediato. A questão financeira, ela logicamente que ela vai pesar, mas é que está. O administrador, ele sempre está lidando com recursos pequenos, limitados. Então ele precisa ser criativo. Opa. Como ele estava falando, nossa, a gestão está um caos, está terrível. Mas por quê? Porque às vezes você quer trabalhar com fartura de recursos. Gente, nenhuma organização hoje consegue ter isso. A última que fez isso tá devendo milhões aí, prejudicou todo mundo na bolsa e ninguém tá falando, né? Justamente. Então você está lidando com o investidor que ele vai entender de números. Agora Então- o Bovespa começou a melhorar, né? Agora dá pra aplicar melhor. Ora, eu não fui meu dinheiro lá, As não. questões de investimento em condomínio é bacana. Sim. Só que tem hora que dá uma dor de cabeça. Eu vivi um caso semelhante, embora que me ajudou bastante. Foi assim, o corpo diretivo, eles são pessoas já, cidadãos Experimentada, né? já experimentados, que já levaram os seus tombos na vida e falou, não vamos entrar nessa. Eu tenho medo, porque eu passei por isso, aquilo outro. Aí já semeia o medo perante os outros. Só que assim, o síndico, o gestor, ele precisa Um pouco de arrojo também, ter né? arrojo. Senão ele vai ficar na mesmice, né? Então, Você pega, né? É diferente de um prédio comercial, do comercial para residencial, é muito diferente. Reuniões, inclusive, são muito diferentes. Né? Você O pega tipo de discussão. o tipo de discussão. Você pega o cara do comercial, do residencial, quer discutir o cachorro, a criança, Com Realmente. todo respeito, com né? todo respeito, Aham. claro. Mas a picuinha com a vizinha. As reuniões eu vejo de corpo diretivo de comercial. Eu já cuidei muito de comercial. Mas as reuniões de residencial é pouco evolutivo. correto. Né? Evolutiva e verdade. resolutiva. Não, é desesperador. É desesperador. Desesperador. Então, diferente do comercial, o pessoal não tem tempo Sim. pra picuinha. Por outro lado, entra um fator que a gente pode discutir um pouco. Ego. O ego no comercial, ele eu não sei se eu dei sorte, enfim, né? O pessoal tinha assim, era uma comunidade na maioria das vezes desses prédios. Então, eu acho que eu tinha uma facilidade de tratar. não, assim, o cara esperto não se envolve nessa, né? Na minha opinião. Não. Então vamos imaginar que vocês dois aí estão dizendo que o seu carro é melhor que o dele, né? Eu deixo vocês discutindo aí. É por isso que no condomínio existem tantos conflitos que às vezes é uma coisa tão tola, mas o ego é que faz essa situação imperar. Então, no condomínio residencial, o ego ele é muito mais presente. Você acha que é mais presente? Eu também Por acho. quê? Porque Eu também acho. Olha. gira a questão emocional. Então, concordo com vocês, mas o que eu vejo no residencial tem mais de atrito, sabe? O cara se incomoda por pouco, ele acha que o espaço dele é maior. Quando eu digo ego, é mais ou menos o seguinte. Então, no mesmo condomínio, por mais que seja o mesmo condomínio, uma empresa fatura mais que a outra e tal. E aí, quando você vai na reunião, os caras se posicionam com o tamanho de empresa que tem. Sim. É uma coisa, o cara chegar, tem 10 conjuntos. Mas aí é outra história. Então. De fato, ele é maior. Aí você vai falar o quê pro cara que tem Não, 10 tudo- conjuntos? E aí, beleza, tá parecido com o outro exemplo que você deu. Eu tenho a minha fração mais. Não, porque Você foi o convidado que entendeu? falou, né? A fração mais. Mas aí tudo bem, mas quando os dois têm o mesmo tamanho de sala, mas um fatura mais e o outro menos, entendeu? É por isso que essa diversidade de viver em condomínio, a pessoa tem que ter muito dinamismo Exato. e criatividade. Por quê?
o ego, gente, ele vai estar presente na vida de todo mundo. Sim. O condomínio comercial, é por isso que ele é mais direto para resultados. A Exato. pessoa não vai se ater a questões micro, a questão Geralmente não. macro em geral. A questão, Jonatas, de que você mencionou do espaço em si, logicamente o regramento do condomínio ele vai disciplinar isso. Perfeito. O grande empresário, o investidor, ele não vai se preocupar de questões pequenas do condomínio que trazem esse conflito. Também ele quer o quê? Resultados, melhorias. Você quer ver um exemplo? Ele quer que o cliente dele esteja satisfeito. E esse cliente estando satisfeito, automaticamente o gestor do condomínio vai estar em paz, estar de bem com a vida. Eu costumo muito trabalhar a mente da equipe, do time. Olha, se o cliente do nosso cliente estiver bem, você estará bem e eu melhor ainda. Então a Perfeito. gente Ótimo trabalha lema. principalmente PNL. Vamos trabalhar a mente das O que é pessoas, PNL, ô, Roberto? porque dá uma ajuda incrível. Você quer ver um exemplo? Questão do marketing olfativo. Eu tive Esse, cara, até no residencial é impressionante como funciona. Funciona. Funciona bacana. demais. Eu né? estudo todo condomínio que eu posso para implantar. É? Linguagem subliminar, você começar a trabalhar de uma forma diferente. Você quer ter um exemplo? Eu tive um caso num condomínio que havia muita resistência por causa do que? Da demora, com fila no atendimento, às vezes na questão de entrega de encomendas, carga e descarga nas docas. Então isso daí gerava muitos conflitos. Então, através da PNL, a gente começou a trabalhar essa questão. Opa, calma aí. O cheiro ele vai trazer um benefício, ele já vai dar uma mensagem para a mente daquele cliente que está chegando, daquele visitante, que aqui é um ambiente bacana. Aqui. Então, nós tivemos que estudar, na verdade, o cenário daquele condomínio. E como ele falou, no residencial, lá no passado as pessoas não tinham isso, viu, Elton? As pessoas não imaginavam isso. Então, você vai estudando, você vai adquirindo expertise. E quando você chega e fala, vamos aplicar aqui, aí você começa a lembrar da padaria do vizinho lá. Você fala, como é que na padaria daquele fulano tem sempre pão quente naquele mesmo momento que eu estou chegando? Mas não é. É o cheiro, é o marketing olfativo que ele está trabalhando. Por que não no Pipoca na frente condomínio? de Então, escola. quem Justo. trabalha não só o olfativo como visual e tudo, é muita Disney, né? Sim. Você pega. Por que ninguém reclama tanto? Tem reclamação, claro, né? Mas por que ninguém reclama tanto das filas da Disney? Porque São as filas elas são entretenimento. interativas, né? Diferente de você vai num. Só um parênteses. Eu não tenho dados específicos sobre isso. Eu vi, não confio na fonte, mas é muito pertinente. Os elevadores dizem que não tinha espelho. E aí reclamavam que demorava. Aí um gênio, quando colocou um espelho, a pessoa ficou se olhando e aí Sim. passou a se entreter. Passou a sua- Então, pra mim faz muito sentido a explicação, né? É, total. Então total. você vê como funciona essas soluções. E a gente no condomínio residencial começou a usar isso há um tempo e facilitava bastante as pessoas que estavam esperando na sala como visitante. E a pessoa começou a falar, opa, fulano ficou menos impaciente, por que será? E foi constatando isso, aquilo, outro. Eu vivi num condomínio essa questão, ao ponto que as pessoas gostavam de ficar nas áreas do condomínio, principalmente de entretenimento. E nós começamos a criar algumas situações que as pessoas ficavam de bem com a vida. Opa, aqui as pessoas conseguem aproveitar mais. Bacana. Brinquedoteca, A gente gente. comprava aroma. Justo. Aroma específico. Maracujá. Não, mas era aroma específico. E quando trocou, É, muita gente notou. Sim. olha isso. Falou, nossa, mas trocaram Tem uma administradora os de São aromas. Paulo que todos os empreendimentos que eles têm, eles colocam um determinado odor, né? Sim. É. Mas aí É que que está. provavelmente é o que aí eu tô falando. É que está, viu, Jonatas? Assim, ele vai muito da realidade de cada condomínio. Claro. Porque eu já vi colegas comentando, falar, eu fui no prédio fulano e lá a gente tem um cheiro disso, que era Ruim. depreciativo. Sim, sim. Então eu falei, opa, então que a tomar realidade cuidado. do Tem que tomar condomínio em cuidado. si, ela precisa
ser avaliada com muita ênfase, com muito cuidado. E em cima disso, conta pra nós como é que você abarcou ser síndico e gestor, né? Cruzar e cabecear. Cruzar essa linha. Para te falar a verdade, eu já fazia esse papel, esse trabalho há bastante tempo. Não era formal, né? Não era formal, porque assim, a minha visão, na verdade, ela era tática e operacional, Sim, mas estrategicamente a gente fazia informalmente. claro. Então foi E você não tinha fazendo. caneta, né? Justamente. É bacana porque sai um pouco da sua. Você deixa de ser vidraça, né? Então eu falava, poxa, por que eu ser vidraça num momento que eu posso trabalhar de uma forma mais tranquila? Sim. Fazendo um treinamento de coach do jovem administrador. Antes de perguntar, qual parte você deixou de ser vidraça? me explica. Boa. Me explica, Em me explica condomínio- aí que, cara, eu tô querendo aprender Em essa parte condomínio ainda. você sempre é vidraça, mas o cara que assina, o cara que coloca, né, o ok dele, ele é mais visado. Por que que aqui Total. É nesse sentido que ele tá falando, entendeu? Ele tava reticente de ir pra vidraça. Ah, tá. Porque Entendeu? agora você virou. E assim, Agora não é só vidraça, Agora não. você fala assim, é um alvo. Pera aí que eu vou acertar na cabeça eu acho agora. que você usou realmente o termo correto, um alvo. Então, no condomínio, a gente já fazia isso no dia a dia. Sim. E nessa mudança, porque o síndico pediu renúncia, que era de Então uma, o síndico que tava acabou renunciando. que era de uma construtora, que já estava há muito tempo, que queria mudar, que não E era um aquilo condômino. mais. Justamente. E algum condômino, no momento, falou, Robério, por que você não começa a ser síndico? Você já faz isso no dia a dia. Porque outros síndicos vai criar problemas tais, aí começou a citar, e a partir daí Aí você levou uma sugestão pra administradora, pra né? E administradora. os caras aceitaram essa loucura. Na verdade, aí é que está. As pessoas ficam reticentes de imediato, porque existe a questão jurídica, Sim. o conflito de interesse. Mas foi feito um estudo de como poderíamos blindar, criar procedimentos para que não houvesse esse conflito. E Perfeito. levamos Ou pra atenuasse, Assembleia. né? Sim, levamos para a Porque o Assembleia. conflito vai existir de qualquer forma. Vai né? existir sempre, com certeza. É aí que está a questão e a postura profissional. E o histórico que você teve de laço Sim, lá, né? Histórico sim, de lastro sim. que tinha. Quando apresentou na Assembleia, que as pessoas viram aquele trabalho que eu já tinha feito, como você falou, o embasamento que a Sim. gente levou, passou com unanimidade. Foi um momento muito feliz. E lá são assembleias rápidas, né? Assembleias rápidas, inclusive, Ó, conseguimos... Você que nunca foi numa assembleia boa, ouça aqui como que é a assembleia no perto do Robério. Ouça. Geralmente as assembleias, elas demoram horas. No residencial, como o Elton falou, e no comercial vamos levar uma pauta de pelo menos 4 itens, porém vamos fazer, menos de 1 hora, 40 minutos, 30 minutos. Será? É possível. É possível. Chocolatinho. Porque assim, o ambiente que foi criado na Assembleia, eu não costumo falar que pelo amor de Deus, é o time, o grupo, a equipe, né? Vamos fazer com que aquele ambiente seja agradável. Como? Um café, uma água, ou um suco, ou um chocolate em si. Informações prévias. Informações antecipadas. Você falou o ponto-chave. As pessoas são pegas de surpresa numa assembleia e aquele assunto vai ser discutido lá. Então, aquilo termina travando e gerando dúvidas, discussões, e ali não caminha, não evolui. Agora, se você trabalha o item antecipadamente, as questões também já se antecipam. E lá vai ser resolutiva, porque é um ambiente formal. Então, O máximo um desavisado. Eu tô fazendo muito isso, né? Sempre fiz, Sim. mas às vezes você dá uma segurada em algumas informações para não gerar um Um burburinho antecipado. burburinho antecipado. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo de uma forma diferente agora. Estou trabalhando os itens que eu quero levar para a Assembleia de forma antecipada e não tô colocando decisões nem formas do que a gente vai decidir. Eu estou trabalhando os itens. Então, que nem provei agora recentemente uma reforma de telhado e uma reforma de instalação de câmeras em todos os halls. O que eu vim fazendo? Eu vim trabalhando na mente das pessoas aquela necessidade. Fala, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. É importante a gente começar a ter uma visão um pouco diferente dessa situação. Vou colocando tudo. Chega no dia da assembleia, eu jogo uma informação
final, pesada sobre o tema. Sim. E aí eu chego na assembleia e falo, pessoal, como eu venho falando já há bastante tempo, vocês já estão familiarizados com o assunto, eu já antecipei isso daqui através de um vídeo para vocês, eu creio que a gente pode seguir, acho que tá todo mundo familiarizado com a situação, então vamos seguir. Você E tá as sendo vendo melhor, né? Nossa. o ambiente no condomínio comercial, como as pessoas já entendem de números de uma forma mais aberta, tá no dia a dia, logicamente ele não vai se ater a questões micros, a questões detalhistas, mas você expressa tudo isso e principalmente as decisões, elas têm muito mais resultado, elas simplesmente tornam-se muito mais produtiva. Porque temas polêmicos, quem não viveu, né? Pois é. Vaga de garagem, sorteio, É. reforma, né? Principalmente rateios. Deus, é uma discussão atrás da outra. Eu já participei de muitas assembleias em condomínios que foi conflito generalizado. Então, Cadeira que voa. cadeira que voa. A gente já vinha com essa casca. Eu falei, não, espera lá, vamos criar outro ambiente. Então aí, você ter um café, uma água, que muitas vezes você vem do ambiente... Mas tem que acabar logo, né? Senão o pessoal fica a noite toda. Né? Não, aí só não... Não, por isso que Só não esse pode... tripé, né? Você vem alimentando as pessoas de informação. Sim. Você já chega com uma pauta enxuta, já bem definida e assertiva. Corpo diretivo, redondo. Condôminos mais influentes, redondo. Vai vir um outro desavisado, a própria comunidade abafa esse Abafa, cara. Então você vem lá. Assembleia você nunca ganha no dia. Nunca ganha no dia. Já É falamos que isso várias vezes é aqui. que também você precisa de um alinhamento muito próximo do corpo diretivo. Claro. O condomínio em si, a gente não tem conselho, é o corpo diretivo, a gente discute conjuntamente. Opa, a estratégia é essa, o que é que vocês acham? Vamos nesse caminho. Então, ele é um serviço antecipado, como você Sim. falou. E as pessoas tendo conhecimento do assunto que será abordado, Ó, nós estamos nos encaminhando pro final do nosso bate-papo, mas esse tema também é complexo, que é a gestão do corpo diretivo. É bem complexo. Porque se você tem oposição dentro do corpo Dentro do corpo diretivo, diretivo, é um problema. muito O Ayrton já complicado. contou até a experiência aqui de que virou Nossa. síndico depois. Enfim, a gente pode até depois marcar uma live pra estender e só falar de corpo diretivo, porque é uma gestão à parte. É uma gestão diferenciada. Porque você tem que convencer 3, e muiças vezes os 3 não estão... E quando é aquele Em prédio que eu fui sintonia, síndico lá, né? que é um subsíndico por torre, mais um conselho de torre, É, aí louco. cada reunião é uma Uma assembleia, praticamente. assembleia. Não tem condição alguma. É É loucura, terrível. é loucura. Uhum. Eu já participei num caso, como ele mencionou, também no meu próprio condomínio. A gente termina não produzindo. Você tem que criar elos de negócio, de solução. E aí termina sendo uma coisa improdutiva. E, não E dá. hoje essa situação que você passou para síndico tá fluindo bem. Está ao ponto que, felizmente, nós já estamos em algumas reeleições. Parabéns. Criamos cases que teve bastante sucesso, porque a gente tem uma visão estratégica, primeiro que tudo, do patrimônio cada vez mais se valorizar. O nosso investidor, ele quer isso, Uhum. quer resultado. É um condomínio já... Que idade está o condomínio? na novo? verdade, tem 15 anos. 15 anos. Porque esse que eu estou direcionando Debutante. diretamente, debutante, justamente. E a questão das manutenções, ela torna-se muito presente. A gente começa a trazer atratividade, principalmente na questão de sustentabilidade. Você quer ver um exemplo de um case bacana? Vaga ou estação de recarga de veículo elétrico. É uma demanda presente na nossa vida. Sim, não é futuro E- não, é presente. Presente. Mesmo. Quando constatei isso lá atrás, por que não colocarmos? E é um investimento caro, alto. Então, Hoje tá melhor do que quando você fez. Você Tá. foi um dos pioneiros, né? na verdade, quando nós criamos, foi um investimento razoável. Tá. Então, no primeiro momento, a gente não cobrou. Porque senão iria afastar o usuário. E poucas pessoas tinham um veículo daquela magnitude para Sim. aquela demanda. Também popularizou um pouquinho, né? Justamente. Ainda- Logicamente, Só o Ayrton compra aqui. o mercado Aonde? não ajudou muito, né? Porque ainda tem algumas barreiras, Sim. algumas questões financeiras que inviabiliza, porém, o mercado cresceu realmente exponencialmente. Então, como nós já tínhamos isso no condomínio, não cobrávamos, era poucas pessoas, porém, no presente momento, criou uma magnitude de uso que nós tivemos que criar um sistema de gestão para reserva, Fantástico. porque senão não atende. Claro. Então, o camarada deixa o veículo lá bastante tempo, o outro também quer carregar, e agora? Então,
Mas só um parênteses, Roberto. De novo, estamos encerrando aqui, mas isso é legal. Você vê, o síndico, alguém pode falar, procurando sarna pra se coçar, né? Mas não, cara, ao contrário, tá trazendo coisa legal pro condomínio. Trazendo coisa Então, legal. na verdade, tá valorizando. Sim. O cara que chega lá, poxa, que legal, esse condomínio já tem recarga, né? Sim, inclusive, nós estamos para Valoriza, né? Valoriza. E você traz pra contemporaneidade o condomínio. trazer muito mais coisas, como nós tivemos também reciclagem, reuso de água, porque qual é o condomínio que não tem uma demanda de consumo de água e energia muito alta? Aí nós vamos fazer lá a tratativa e uma gestão de energia e de água muito apurada. E recentemente de resíduos eletrônicos. O pessoal está gostando, está amando, porque está trazendo resultado. Caramba, eu tinha resíduos aqui, não sabia onde colocar. Então, são situações que o gestor, que o síndico em si, ele precisa ter isso em mente. Eu fui no visita num condomínio no centro comercial Santo Amaro. Fui ver a parte de estação de, de água, né? Eles fazem O o tratamento. tratamento, tudo. Cara, é gigantesco. É, é absurdo, assim. É absurdo o quanto eles gastam para fazer esse tratamento da água. E claro, o que eles têm de economia também, né? Sim, sim, claro. Mas é uma estrutura gigantesca. É quase um concessionário, né? Cara, é muito grande. E aí os ar-condicionados também, a parte estrutural central de ar-condicionado, tinha aquele negócio dos tubos das cartas ainda, sabe? Que você colocava as cartas e ia pro... Cara, é uma estrutura à parte, literalmente. Pra você gerenciar um condomínio, porque é um condomínio, né? Pra você Sim. gerenciar um condomínio comercial daquele, você tem que ter uma visão e uma estrutura diferenciada, assim, para você realmente tomar conta de todas as partes de operação, de manutenção e tudo mais que tem dentro de um condomínio daquele porte. É porque, assim, é gigantesco. Que legal. Você está vendo como o síndico ele precisa estar preparado para lidar também com a visão operacional. Sem dúvida. Total. Porque olha a quantidade de estrutura que existe nesse condomínio que você mencionou. Então, se ele também não tiver a visão micro de como proceder isso para trazer o resultado macro, ele não consegue ambientar nesses cenários. Legal. Então, dinamismo, criatividade, tranquilidade, né? Tem que ter algum momento de descompressão, né? Para distrair, para sair dessas loucuras do dia a dia. Você pedala e eu bebo. Boa. Apesar que também agora diminuiu um pouco também, viu, Elton? Porque assim, anteriormente... Na pandemia eu tenho um bastidor aqui, na pandemia o homem tomou. Nós tomamos tinto. Eu ainda sou um apaixonado por vinho e sempre quando a gente encontra com alguns amigos, impera isso. Só que atualmente a gente tá substituindo também um pouco pelo suco de beterraba, pelo... E numa próxima, eu vou trazer esse homem aqui como de tudo. Até aquela culinária... Na verdade, como eu tava falando para ele, como também eu sou um apaixonado por vinhos, aí também tem que ir para culinária estrangeira. Aí eu convidei o nosso digníssimo amigo para ir na comunidade com a culinária peruana. Essa é chave, cara. Me conta aqui, só deixa aqui pro spoiler, aquela que você foi com o Ramon. Com o Ramon. Eu fui num restaurante de culinária mongol. O Elton. Foi uma experiência singular, única. Porque assim, meus amigos... Mongol? Você tá acostumado naquela zona de conforto que a gente tá no dia da culinária. E vendo o histórico, os mongóis eles eram nômades, né? Uhum. Então eles não sentavam num fogão, num fogo para fazer a sua comida. Então geralmente eles guerreavam, andavam com aquele escudo. Opa, vamos fazer nossa comida? Criava-se um fogo ali instantâneo, criava um wok, vamos dizer assim, com aquele escudo e ali faziam a sua alimentação. Eu fui num restaurante que eles também tinham a mesma tratativa, a mesma forma. Eu falei, vai misturar as comidas inteiras, como é que eu vou saber quem é a minha? Ora, os caras tinham uma forma de organizar os processos tão bem feito que você sai com aquela experiência bacana. No suco, na alimentação, as texturas. Aí eu agradeci o convite e deixa pra gente fazer Obrigado. Vale a pena. Se arrisque em outras áreas, em outras culinárias, em outras experiências que valem a pena.
Ô, Berel, obrigado. Simpatia demais. Foi uma alegria te receber aqui. Aprendemos um monte. E fica só de culinária, né? Eu que agradeço e é sempre uma satisfação estar aqui, tratar desse ambiente tão gostoso, que a gente pode rir, porque nós estamos dentro e já passamos essas experiências, É e isso aí. também colher experiência com vocês a cada dia, é uma satisfação. Muito Obrigado, Roberto. obrigado e estamos juntos, estamos sempre juntos. Well, É isso, cara. Muito bom o papo aí. Você vê que não é toda regra, tem uma exceção boa, né? Então, bate-papo bacana, falamos de tudo aí, família, profissão, essa transição, as evoluções do mundo condominial de 30 anos para cá, né? A vinda de uma pessoa que era de uma área boa foi para a área de condomínio. Falamos de tudo hoje, cara. Mas muito bom, Roberto. Obrigado pela presença e tenho certeza que o papo foi bem produtivo para todos. maravilha. Eu vou agradecer agora os pagadores de conta. Diferencial Serviço Silso, AVCB para-raio, sorteio de vaga, Petro Desentupidora, o Neres, Segue Energia Solar, o Paulo, Honest Market BR, Mini Mercado e Franquia lá com o Gustavo e com a Ana, Imperador Equipamentos contra Incêndio, o Michael e o Leonardo, Flecha 13, Corretora de Seguros, a Roberta e o Calil, Grupo Elo, Terceirização com o Michel. Eu quero agradecer você também, que ficou aqui conosco até agora, espero que você tenha curtido tanto quanto nós. Te espero na próxima quinta-feira, 8 horas.